O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois essa é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, também aqueles que nos acompanham através das redes sociais da nossa diocese, momento de despedida, de preces, pelo repouso eterno, nosso querido Padre Giuliano Antônio Fantini. Como eu disse no início da missa, me equivoquei um pouquinho, ele gostava de dizer que tinha mais tempo de Brasil do que eu de padre. É verdade, porque ele chegou como missionário Fidei Donum, assumindo aqui a missão nas terras aqui brasileiras, na Bahia precisamente, em 1987. Eu fui ordenado em 1991. Realmente ele tinha mais tempo de Brasil do que eu de padre. Ele nasceu na Itália em 1943, cursou o primeiro e segundo grau como perito eletrotécnico. Em outubro de 1967, no ano em que eu nasci, ele ingressou no seminário para as vocações adultas de Torino, cursando teologia naquela diocese. E recebeu a ordenação sacerdotal em 1973. Atuou nas funções de pároco, diretor da Casa de Hospedagem Diocesana, responsável diocesano da Pastoral do Trabalho na Itália. E decidiu vir para o Brasil, escolheu o Brasil para dedicar-se à missão, à evangelização. Primeiramente na Bahia, que foi pároco, e depois, em 1997, tendo um contato com Dom Valdir Calheiros, bispo de Barra do Piraí, Volta Redonda, na época, foi acolhido aqui para continuar a missão. E na nossa diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, atuou por longos anos na antiga área leste, compreendendo grande parte, em Volta Redonda, das comunidades que compõem as paróquias São Luís Gonzaga, Santo Agostinho e Senhor Bom Jesus. Marcado pela simplicidade, uma coerência muito significativa de suas convicções, que eram fortes. A gente conhece bem o temperamento do Padre Nani, o jeito, o estilo dele, e a sua proximidade também. O amor e o testemunho à Nossa Senhora, trabalho na aplicação da iniciação cristã, fez um trabalho primoroso em relação a essa convicção dele muito forte da importância
da iniciação cristã, através do RICA, e o desejo de que o contato com a Sagrada Escritura fosse muito forte presente na vida dos católicos. Nesse aspecto, ele fez uma promessa. Cumpriu, pelo menos 70% dos paroquianos deveriam ter a Bíblia. Não a Bíblia só comprar, mas meditar, ruminar a palavra de Deus, Lectio Divina, uma tradição da Igreja Católica, da meditação orante da palavra de Deus, para ler diariamente. E deixou de fazer a barba. Vocês devem lembrar bem disso, né? Parece que Dom Francisco precisou ter uma certa intervenção nesse aspecto, né? Ele me contou. Mas assim ele foi firme, celebrando a missa descalço, para assim motivar os católicos na leitura orante da palavra de Deus, com muitos frutos. A sua sensibilidade com os pobres, recordo uma situação complicada, difícil aqui em Lides das chuvas, lembro que aconteceu aqui? E estava marcado, vim celebrar a missa, e quando cheguei, estava toda a igreja envolvida no trabalho de solidariedade. Celebrei a missa na igreja aqui, no meio de roupas, doações. Foi um momento muito bonito de solidariedade. Mostrava essa sensibilidade do Padre Nani para com os pobres, inspirado na espiritualidade de Charles de Foucault. Isso é uma atenção ecológica também, de acordo com o magistério dos papas recentes. A usina também de captação de energia solar, foi todo um trabalho dele, um empenho, a preocupação com o meio ambiente. E ele nutriu um amor particular pela iconografia, nos transmitiu esse zelo amor pelos ícones, que é uma tradição antiquíssima na igreja, desde os primeiros séculos da igreja. Verdadeiros instrumentos de catequese através da iconografia, uma belíssima catequese era feito para registrar, né, a vida dos santos, grandes heróis. Podemos dizer que os santos foram aqueles que a graça de Deus deu certo, que acolheram, corresponderam com fidelidade à graça de Deus. Em todas as comunidades ele passou, ele transmitia essa paixão pela iconografia. Eu mesmo recebi alguns presentes, guardo com muito carinho, do Padre Nani, pelo seu testemunho. O que eu posso dizer do Padre Nani? Desde que eu cheguei na diocese, ele fez questão de se apresentar. E eu posso dizer a vocês, um homem honesto, sem máscaras, que apresentou para mim com muita transparência, sem camuflagem, a sua realidade de padre, suas lutas e desafios da sua caminhada ministerial. Isso me fez reconhecer a grandeza do Padre Nani. Se apresentar diante, porque isso não é simples, não é fácil. Mostrar a sua realidade diante do bispo, do seu pastor, sem medos, sem receios. E isso é muito importante para nós pastores, que podemos contar com esses colaboradores preciosos, os padres da nossa missão, nos conhecendo, confiando uns nos outros, para melhor servir o reino de Deus. Sem máscaras, sem camuflagens, sem aparências. Padre Nani não era um padre de aparência. Também, no ministério episcopal exercido aqui, ele fez questão de convidar para conhecer o trabalho catequético dele. Belíssimo. Lembro dessa igreja cheia de famílias reunidas pela catequese, a iniciação cristã realizada por ele, jovens, a paixão, o carinho, o zelo, o cuidado dele. Com certeza essa catequese, esse comprometimento dele na boa formação, ficará guardado em nossos corações, muito inspirador. A pedido de Dom Francisco Biazin, em 2013, ele assumiu esse novo ofício como pároco de Lídice, e aqui se dedicou com muita disponibilidade até o ano 2023
ao completar louváveis 80 anos, segundo as normas do direito canônico, com 75 anos de idade, tanto o bispo quanto o pároco apresentam o pároco ao bispo, né, seu pedido de emeritude, a sensibilidade da igreja, que entende que nesse momento da vida nossa, precisamos dedicar ao ministério que nos realiza profundamente, não com o peso do ofício, muitas vezes. Então, com seus louváveis 80 anos, então ele ficou mais 5 anos nessa missão de pároco, além dos 75 anos previstos, ele se tornou pároco emérito, continuando a exercer seu ministério de forma muito dedicada e empenhativa, onde era solicitado. E, desta forma, dando um belo testemunho de compromisso. Ele também tinha suas preocupações, suas angústias, porque achava que, não, deixando de ser pároco, não serviria como se esperaria a igreja. E eu tentava mostrar para ele, pelo contrário, o quanto bem ele poderia fazer, ele o fez no seu ministério presbiteral como pároco. Então ele deixa esse belíssimo legado, dedicação, de honestidade, de coerência com os seus valores, aquilo que ele procurava cultivar, com suas lutas também, desafios da realidade humana. Quem não os tem? Quem pode atirar pedras? Quem pode apontar dedos? Eu não ouso. Diante de Deus, colocamos-nos todos na misericórdia dEle. Assim devemos fazer. E diante do Senhor, colocamos o prezado Padre Nani, confiantes, acima de tudo, na misericórdia e no amor de Deus, que nos ama e quer nos salvar. Então, esse é o legado que nos deixa o Padre Nani. E, como estamos no jubileu ordinário, cujo lema é esperança não decepciona, peregrinos de esperança, o apóstolo Paulo nos diz: a esperança não decepciona, escrevendo aos cristãos de Roma, perseguidos, dizendo: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E preenchidos da graça da ação de Deus através do Santo Espírito, sintamos-nos consolados, porque acreditamos que a vida continua por toda a eternidade junto de Deus. Porque nós acreditamos, como nos diz a liturgia própria da missa de Ezequias, a vida não é tirada, mas transformada. E que enquanto se destrói a casa deste exílio terreno, a nossa realidade aqui humana, nos é preparada, nos é reservada uma habitação eterna no céu. Em tempos em que o medo da morte é muito forte, o desespero, as consolações meramente ilusórias se busca de uma forma muito angustiosa, o cristão deve colocar sua segurança em Deus. Nós acompanhamos ainda aqui brevemente os últimos momentos do Padre Nani. E foi um período assim de sofrimento, né? De dor, foi de purificação na sua caminhada. Lúcido, ainda entendendo a sua realidade, dando seu testemunho de fé. Então, da nossa parte, é gratidão pelo tempo que o Senhor nos concedeu de conviver com o Padre Nani e reavivar em cada um de nós aquilo que sempre professamos na nossa fé. A nossa vida está, a cada instante, nas mãos do Senhor, sobretudo no momento da morte. Por isso, com muita confiança, invocamos o Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, que derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Ele que diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizemos: Pai,
em tuas mãos entregamos o espírito de Padre Nani. Amém.